Bom, vamos lá. Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Silva, eu sou diretor industrial aqui da Vemax. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas aí a vocês, a todos vocês. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui e acabamos atrasando aí a apresentação, tá? Hoje eu estou aqui na linha de produção, na nossa linha de montagem da Vemax. Eu estou junto com o meu coordenador-chefe de automação e desenvolvimento, Rodrigo Defende. Logo mais ele vai apresentar a vocês o nosso equipamento VRR HD 430, revisor a linha Premium da Vemax, tá ok? A Vemax, para quem não conhece, é uma empresa que está situada em Valinhos, no interior de São Paulo, e ela atua há mais de 30 anos no mercado nacional e internacional, entregando aos seus clientes soluções em revisão e rebobinamento. Hoje a Vemax está presente nos principais fabricantes de rótulos e etiquetas do Brasil e do mundo, né? A ideia do vídeo, só para vocês entenderem, surgiu depois de algumas solicitações de alguns clientes. Então o objetivo principal desse vídeo é entregar aos clientes. São 3 objetivos principais. O primeiro deles é entregar aos seus clientes aí um treinamento devido a essa pandemia, essa crise. Então muitos clientes tiveram a necessidade de reforçar treinamento, até máquinas que a gente entregou, fazer esse start e dar esse treinamento online. E é nessas épocas de crise que nós se reinventamos. A Vemax procura se reinventar a cada dia. Então nós queremos assim passar todos os recursos que a máquina tem a oferecer, para que cada um de vocês, para quem tem equipamento, consiga extrair o máximo de proveito e otimizar assim a sua produção. Segundo motivo também seria, para quem não tem o equipamento, é uma excelente oportunidade de conhecer o equipamento, conhecer em detalhes. O Rodrigo vai mostrar para vocês todos os detalhes do equipamento, itens de série, itens opcionais, enfim. E como vocês podem ver, né, o principal objetivo aí é quem sabe faz ao vivo. Essa dificuldade que nós tivemos, mas nós temos segurança no nosso equipamento de altíssima qualidade. Nós empregamos os melhores componentes disponíveis no mercado nacional e internacional, para deixar ainda assim nosso equipamento com a melhor qualidade possível. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Estou com uma equipe preparada, nós vamos reservar um horário no fim do vídeo, aí, uns 10 minutinhos para vocês tirarem as dúvidas. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem, curtem, e agora eu vou passar a palavra para o meu técnico Rodrigo. Muito obrigado. A mesa de emenda técnica ela é muito importante durante o processo de revisão, durante o processo que está se trabalhando. Às vezes o operador ele tem que parar para tirar um defeito, para fazer uma emenda, alguma coisa do gênero. Então eu tenho 2 trava-filmes totalmente independentes aqui, o inferior e o superior.
Eu tenho os dois trava-filmes, eles são acionados totalmente independentes. Tem uma mesa de emenda técnica e ela é com vácuo. Aqui no painel eu posso acionar ela e ela vai acionar aqui, ela vai ter um vácuo constante juntamente com um corte linear aqui paralelo. Então você pode fazer, o operador, ele pode trazer o defeito até aqui na mesa, faz a trava dos trava-filmes, faz o corte, retira o material e continua no processo. Também muito útil para poder fazer a operação. Perfeito, perfeito. Vamos então, teve um probleminha de áudio aí, vamos falar a respeito do eixos de novo, tá? Que são superior e inferior no modelo da 430, que nós temos aqui dois eixos. O eixo padrão de série é esse daqui, é o eixo folha de 3 polegadas. Mas ele pode ser trocado por 1 polegada, 3 polegadas esse e 6 polegadas. Um outro detalhe interessante que esse eixo tem é que ele pode ser inflado, não precisa da pistolinha de ar para poder inflar. Nós temos o pedal, então você aciona, ele vai murchar o eixo. Você solta, ele trava o eixo de novo. Mesma coisa para o inferior, independentes eles têm. Em conjunto com o eixo, eu tenho o controle de tensão, que é por células de carga. Eu tenho o conjunto da célula de carga superior e o conjunto da célula de carga inferior. Então, eles dois, trabalhando separadamente, eu posso fazer um embobinamento com tensões diferentes, sem que um afete o outro. Perfeito? Estávamos falando aqui a respeito da mesa de emenda, né? Agora com o foco aqui, provavelmente vai dar para pegar um pouquinho melhor. Nós temos aqui um trava-filme inferior, um trava-filme superior, que são acionados independentes, certo? Temos aqui superior e inferior, e temos a mesa de emenda aqui, a mesa de vácuo, que é acionada pelo painel. Então o operador parou o material, ele pode travar aqui o material, aciona a mesa de vácuo, o material vai grudar aqui, ele faz o corte e depois ele continua com o processo dele normal de trabalho para troca de material, emenda, enfim, o que ele precisar fazer, tá certo? Nós temos aqui na sequência, essa máquina aqui, ela possui, é um item opcional, essa máquina está com ele, são os compactadores. Em que momento que é usado esse compactador? Às vezes o cliente vai usar ali um roll label, vai usar um sleeve, um térmico-olível, né, como é conhecido. Então o compactador vai ajudar muito a realmente compactar o material, alinhar o material, né? E junto com o compactador, tanto superior como inferior, quando a máquina possui uma largura maior, tem como opcionais também o acionamento pneumático, automático, com pressões independentes por lado. Então, no caso do compactador, ele vai poder dar uma pressão mais do lado direito, ou do lado esquerdo, com reguladores independentes, por causa da largura do material aqui que for colocado na máquina. Perfeito? Na sequência, nós temos aqui o sistema de corte. Juntamente, antes de nós falarmos do sistema de corte, vamos só complementar um detalhe que é muito interessante aqui, que ainda faz parte do conjunto embobinador, que são os trava-filmes. É o trava-filme. Nós temos aqui um superior e um inferior também. Pode continuar filmando aqui, eu vou só acionar eles aqui. Se vocês observarem, olha, eles acionam. Então, quando a máquina está parada, ele fica travado. A máquina andou, ele começa a acionar. Ele libera o material, tá? Totalmente automático, beleza? Vamos vir aqui numa outra sequência. Eu vou baixar aqui o compactador para ficar um pouco mais fácil de nós visualizarmos. Nós temos aqui, olha, esse furo na coluna, que na verdade também é um item opcional. Esse aqui é um sistema de refile, extração de refile. Então, às vezes você precisa tirar as laterais do seu material, né? Você vai tirar, vai jogar ali e na tela você aciona. Eu vou acionar ali na tela. Vou simular um refile só para vocês poderem ver.
Ó. Olha, ele puxa o refile totalmente de forma automática. Isso também é muito útil e isso é um item opcional da máquina, ok? Juntamente com o conjunto de refile, nós temos o conjunto de corte, que é esse cassete aqui de lâmina. O padrão da máquina, que vai como padrão, é esse aqui. É um cassete de lâminas, totalmente automático, elétrico, que o operador aqui, enquanto ele está trabalhando aqui com o material cortando, tudo, ele pode acionar. Se você quiser dar um zoom aqui nessa lateral aqui, olha, você vai conseguir ver o acionamento dele elétrico. Isso. Ele pode fazer o acionamento do conjunto de corte, tá? Do conjunto. Outro detalhe, essa velocidade, ela pode ser regulada pelo operador. Então ele pode fazer muito mais lento ou um pouco mais rápido, vai depender da necessidade que o operador está tendo. Um diferencial que nós temos, esse conjunto de corte, ele também pode ser trocado por um conjunto de contrafacas, de faca rotativa. Isso, o cassete pode ser trocado, pode ser substituído, ele é totalmente substituível. Eu vou mostrar como é que se faz isso daí. Você tira a proteção de acrílico. Aí aqui, olha, jogamos ele para fora, um pouco para fora. Perfeito, já está suficiente. Muito simples. Vou passar para o lado de lá. O operador simplesmente vem aqui, tira o conjunto, pega o de faca rotativa, coloca, simplesmente isso, e aciona ele, voltando ele para a posição que ele tem que ser, que ele tem que trabalhar. Ele vai ser todo tracionado, enfim, muito simples de se fazer a troca aqui do nosso sistema de corte, ok? Vamos para o próximo item. Vamos fechar aqui o conjunto de corte. Isso, bem lembrado. Sempre que você tirar essa proteção aqui do conjunto de lâmina, a máquina vai entrar em proteção, pois as nossas máquinas, elas têm toda a normatização da NR12 e da CE Internacional. Então sempre que você fizer essa operação, você precisa resetar ali o painel, o reset de segurança da máquina. Aqui no centro da nossa máquina nós temos o carro alinhador. Carro alinhador, o sistema de alinhamento EBST. Nesse caso aqui, ele está com um sensor óptico que pode trabalhar tanto por borda, como ele pode trabalhar por linha, o famoso Cameron, né? Tanto por contraste como por borda. Totalmente manuseável aqui nas telas, conforme nós temos aqui, né? Vocês podem ver, olha, 100% automático, muito suave, muito preciso, e sempre que precisa, ele faz sozinho. Outro detalhe interessante, a máquina tem um recurso que, quando você usa o sensor por ultrassom, ou seja, por borda, sempre que a máquina parar, o alinhador para. A máquina partiu, o alinhador parte, justamente para o material não se perder, não ter nenhum problema nesse caso. Passando para a sequência aqui, nós temos esse conjunto todo aqui, conforme vocês podem ver. Esse daqui é um módulo de passagem de filme. Por que ele tem esse vão aqui? Todas as nossas máquinas, elas são preparadas e nós trabalhamos com os melhores sistemas de inspeções que tem no mundo. Nós temos uma parceria com o E+L e também com os outros sistemas, o AVT, Tubiscan, Nika e tantos outros que tem. Então aqui, no caso deste módulo aqui, ele já está preparado para o sistema E+L. O sistema E+L, a câmera é colocada aqui dentro, não fica nada para fora da máquina. O conjunto de CPU do sistema de inspeção, ele é colocado na lateral da máquina. Não se tem nenhum fio que fica para o chão para o operador ficar tropeçando, atrapalhando. Não se tem nada disso. Muito compacto e a máquina toda ela já é preparada para isso. Tanto a parte de automação, como a parte técnica dela, a parte operacional da máquina, ok?
Um pouquinho abaixo aqui do nosso módulo de passagem, nós temos a mesa de inspeção, uma mesa de emenda técnica, uma segunda mesa, né? Podemos dizer que essa é a primeira mesa, porque o material ele vai sair ali do embobinador, que daqui a pouco nós vamos ver, e ele passa por aqui. Qual é a finalidade dessa mesa técnica? Fazer a emenda do material quando você for trocar bobina, ou às vezes tirar um defeito um pouco mais longo, uma marcação um pouco mais longa. Existem alguns operadores que gostam de fazer isso aqui por trás, tá certo? Aqui na parte posterior da máquina. Então você novamente, você tem dois trava-filmes aqui, que são acionados independentes, certo? A partir do momento que eu acionei esse trava-filme superior aqui, todo o material que está no pulmão até para frente, ele fica totalmente tensionado, então não se perde tensão, não se perde alinhamento do material. Essa mesa do centro aqui, ele pode acionar e posicionar aonde ele quiser fazer o corte, certo? Ele pode, de repente, uma emenda de rótulos, alguma coisa aqui que ele tiver, ele pode posicionar, fazer o corte, coloca a fita adesiva dele aqui e puxa, faz toda a emenda que ele precisa. E ele consegue trocar essa bobina praticamente sem perder material. Ele não tem perda de material, porque se a bobina terminou, o tanto que tem da bobina aqui, não dá coisa de 1 metro, não dá. É o resto mesmo que ele vai ter. Ele vai tirar, vai pôr a bobina nova, vai trazer o material até aqui, fazer a emenda e continuar a trabalhar com o material, sem problema nenhum, certo? Na sequência, nós vamos ver agora o desbobinador, que é uma parte muito importante da máquina também. Não adianta nada toda a máquina funcionar se o desbobinador não... Ele tem um papel muito importante. Então nós vamos analisar aqui uns detalhes nele. O primeiro detalhe, o embobinador ele conta com uma célula de carga. Se você conseguir aqui mostrar aqui para nós esse cilindro aqui, olha, esse aqui, podemos ver aquele cabo alaranjado ali. Aqui é o conjunto de célula de carga. Ela é responsável em agora fornecer o tensionamento do material. Se o material vai tensionar muito, vai tensionar pouco, qual é o set point do material, ela é responsável em fazer isso, né? E um detalhe, ela é 100% automática. A partir do momento que se coloca o set point, ele vai trabalhar até o fim da bobina. Como que isso acontece? Ele tem um conjunto junto com a célula de carga que ajuda ela a fazer isso. É um sensor ultrassônico de diâmetro que tem aqui abaixo, aqui, ele fica até um pouquinho escondido aqui, tá? Ele faz todo o controle ali de diâmetro, então partidas, paradas, o controle conforme a bobina vai diminuindo, se uma bobina é muito grande, ela vai diminuindo, ele vai ajudando a célula de carga a fazer esse controle aí. Um outro ponto que nós temos, vocês podem observar que esse eixo aqui é um eixo de aço, tá? Ele é um eixo de aço, de chaveta. Esse eixo é opcional, tá? Esse eixo é opcional. O eixo padrão da máquina é um eixo de alumínio de régua. Por que esse eixo é opcional? Porque de aço ele suporta mais peso, bobinas mais pesadas. E nesse caso essa máquina é para bobinas mais pesadas, aproximadamente 850 milímetros de diâmetro, e bobinas aí de 400, 420, 400, até 430, que é a largura máxima da máquina. Então a bobina torna-se muito pesada, né? E é lógico que ela necessita de um reforço aqui. Então, como opcional, ele tem esse eixo de aço. Um outro detalhe, nós temos um opcional, vocês podem notar que a coluna tem um rasgo ali, logo abaixo do eixo, está vendo? Aquele rasgo ali, olha lá, bem ali abaixo. Vamos posicionar melhor aqui para poder estar enxergando. Isso, aqui. Bem abaixo do eixo tem um rasgo, certo? Aquele rasgo ali ele é proposital. Por quê? Porque ela pode ter também um outro opcional, que é o elevador de bobina. Então ele praticamente pega a bobina a mais ou menos uns 200 milímetros do chão, bem baixo mesmo, e consegue se elevar a bobina na posição de trabalho tranquilamente. É um elevador também automático, todo intertravado, ele pode funcionar aqui sem problema nenhum e é um opcional que a máquina tem.
Isso. Ah, um outro ponto aqui que nós temos aqui que eu gostaria de mostrar. Esse eixo é 3 polegadas, né? Esse eixo é 3. Se o cliente desejar como opcional, ele pode ter essa castanha que colocada sobre o eixo, torna o eixo como 6 polegadas. Né? E como que se aciona? Esse painel aqui superior, olha, esse painelzinho superior aqui, onde nós temos um botão de emergência, temos um botão de jogue, nós temos o eixo de entrada. Eu inflo o eixo, automático. Não preciso ir lá com a pistolinha também para inchar. A partir do momento que eu inflei, ó, ele não sai mais. Se eu desinflar, a castanha sai, certo? Então ele é inflado. Dá até para observar a chaveta aqui, olha, ela inflando e desinflando. Isso vai funcionar no eixo de folha, no eixo de régua, qualquer eixo que for colocado aqui. Isso, muito bem lembrado aqui o nosso ajudante aqui, tá lembrando nós aqui. Se ele estiver aberto, vamos supor a máquina está com a bobina. Vamos simular que essa castanha seja a bobina. Está com a bobina. Está aberto. Assim que eu ativo a máquina, automaticamente ele infla e não deixa a bobina rodar em falso ali. Esse é um intertravamento muito importante que tem, porque às vezes o operador, ele acaba esquecendo desse detalhe. Naquela correria de trocar a bobina, coloca e acaba esquecendo, né? Isso. E ele tem também um recurso, essa máquina aqui, que se a pressão de linha de ar da máquina, quando nós fazemos a instalação no cliente, nós observamos ali qual é a pressão de linha e fazemos uma calibração. Se essa pressão de linha diminuir dentro de um parâmetro, a máquina entra em alarme e a máquina não vai funcionar. Ela vai mostrar na tela e ela vai dizer que a pressão de linha de ar está baixa. Justamente para isso, para não ter perda de eficiência, certo? E para complementar todo esse funcionamento aqui da máquina, não poderíamos esquecer agora voltou? Tá voltando. Estamos sem áudio. Aqui, ó. A áudio tá valendo? Ah, então tá bom, então. Então, detalhes de fazer ao vivo. Faz parte. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Ao vivo é assim mesmo. Assim que ele der o ok, nós continuamos aqui mostrando os detalhes da máquina aqui. Podem ficar tranquilos aí. Voltamos? Agora voltamos. Estamos ok? Então vamos voltar então. Então estávamos falando aqui do eixo desbobinador. Mostramos já toda a funcionalidade do eixo. E dissemos que não poderia faltar. Depende do tipo de material que o cliente vai trabalhar aqui, nessa máquina. Esse material, com o atrito dos cilindros e com o trabalho, gera muita estática. Aquela faísquinha que dá e dá choque. Aquilo lá, além de fazer isso, de dar a faísca e dar choque, desalinha demais o material. Pode fazer ali um grande problema para o operador. Então as máquinas da VMAX, elas têm como opcional barras antistáticas. É colocada em posições estratégicas aqui para tirar a estática do material, principalmente na parte do corte e na parte de saída de alinhamento. E um detalhe, a barra antistática ela é automática. A partir do momento que a máquina tiver barra antistática, quando a máquina ela passar acima de 2, 3 metros por minuto de funcionamento, ela liga. Máquina parou, ela desliga. Justamente para evitar choque e também para evitar um consumo excessivo da barra antistática. E detalhe, pode ser que a máquina tenha barra antistática e agora ele vai rodar um material metalizado. Na tela tem um botão, na parte de ajuste, onde ele
desliga a barra antistática. Que isso daí depois nós vamos ver depois, mas ele pode desligar a barra antistática ali. Dois detalhes que eu acabei me esquecendo, nós passamos aqui, eu acabei me esquecendo. Nós temos mais dois opcionais muito importantes que muitos operadores, muitas empresas usam. É um sensor de bandeira, que é aquela marcação que tem na bobina quando o impressor está lá fazendo a impressão e tem algum defeito, ele faz aquelas marcas, tem várias cores. Então nós temos um sensor de bandeira, essa máquina não tem esse opcional, mas ele é posicionado bem aqui atrás, logo na saída do material. E nós temos também um contador de rótulos ultrassônico, de alta velocidade. Pode ser que o operador, pode ser que a empresa, ela, além dos recursos da máquina toda, ela ainda quer contar fisicamente os rótulos que ela está embobinando. Então nós temos como opcional um sensor, voltando a dizer, ultrassônico de alta velocidade que faz essa contagem de forma 100% automática de quantos rótulos estão passando. E quando o sistema não tem quando a máquina não tem um sistema de inspeção 100%, é muito importante esse detalhe aí, de se contar o rótulo, tá certo? Agregando a isso, aqui na frente também pode ser colocado, pode vir aqui um pouquinho para frente aqui, fazendo um favor. Isso, aqui nessa parte aqui, olha. Vou até apagar a luz aqui, ó. Quando a empresa ou quando a máquina ela não tem o sistema de 100% de inspeção, muitas empresas optam em colocar a lâmpada estroboscópica, né? Que é aquela lâmpada que fica piscando. Na verdade, ela não fica piscando, ela acompanha exatamente certinho cada rótulo que tiver aqui. Ela sincroniza o rótulo exatamente aqui na mesa. Isso. E automático, a nossa máquina tem esse recurso, automaticamente ele faz esse recurso de sincronizar o estrobo de forma, quando a máquina tem, o opcional na tela é liberado para esse detalhe. Ok? Falar um pouquinho, bem brevemente, sobre um geral da máquina. Todos os motores da máquina, eles são individuais, então eu tenho um motor para cada item. Esses motores, eles trabalham todos em malha fechada. Isso é um termo técnico que, para quem conhece, é malha fechada. Isso faz com que a eficiência do trabalho seja muito maior. Exatamente, o tensionamento aqui, tanto dos embobinadores como do puxador, fica muito mais preciso. O sistema de freio é pneumático. O sistema de freio nosso é pneumático. Não é freio a pó, é pneumático, também com um ajuste muito fino, uma precisão muito boa, tá certo? E um detalhe que nós temos, essa linha Premium aqui, todas as máquinas Premium nossa tem esse detalhe, é o acesso remoto. Isso é muito importante, porque às vezes a máquina vai para muito longe, a distância está muito longa, então com esse acesso remoto que nós fornecemos, é proprietário da Vemax, é uma VPN proprietária. Quando nós fornecemos isso, pode-se fazer à distância ajustes, treinamento, atualização de software, pode-se fazer ali diagnósticos na máquina, coisas que nós não precisaríamos estar presencialmente, mas nós podemos fazer, ok? E até mesmo fazer a calibração das células de carga, nós conseguimos fazer à distância, usando às vezes um operacional um pouquinho braçal ali do operador ali, que às vezes necessita isso, mas nós conseguimos fazer isso à distância. Muito simples, isso tudo já está incorporado aqui na nossa máquina, tá certo? Nós vamos, aqui nós temos o painel principal, ele está em alarme porque a posição da faca está fora. Se eu posicionar ela aqui, lá, posicionei. Agora ele volta, tá certo? Ela voltou. Essa é a tela principal, o painel principal da máquina, um painel secundário que nós temos ali que já foi mostrado. Então, numa visão geral, essa é a nossa máquina. Vemax AVR RHD 430. O que eu gostaria de mostrar para vocês nesta máquina aqui seriam esses
esses detalhes, tá certo? Agora nós vamos para uma outra que está do lado dela, que, assim, usando um termo bem conhecido, é uma irmã gêmea dela, tá? Igualzinho, com os mesmos opcionais, só que lá nós já temos um material passado. E aí eu gostaria de estar mostrando outros itens da máquina para vocês, ok? Vamos lá. Inicialmente aqui, então, conforme eu disse, essa máquina é exatamente igual. Nós falamos bastante a respeito do principal dela, que é o painel de controle dela. Então aqui nós temos uma tela principal, aonde... Vamos apagar aqui para ficar um pouquinho melhor? Aí. Agora ficou melhor, né? Isso. Então aqui nós temos uma tela principal, aonde nessa tela principal, praticamente o operador ele tem toda a funcionalidade que ele precisa. O sistema é proprietário da Vemax, ele se chama SIC, que é Sistema Integrado de Controle. Ele é um sistema totalmente desenvolvido dentro da Vemax, né? E ele controla toda a máquina. Tudo que tem de recursos na máquina é o sistema que está controlando, né? Nós temos aqui desde produção, análise de rótulos, nós temos a parte de embobinadores, de freio, tudo totalmente separado, tá? Tudo totalmente separado. Como por exemplo, vamos ver um detalhe aqui bem interessante. Se nós formos aqui em ajuste de máquina, aqui é tudo relacionado ao ajuste da máquina. Então, o operador ele vai trabalhar, então o que ele precisar ajustar de máquina, ele vai partir daqui. Como por exemplo, ele vai fazer a parada de produção, as bobinas. Ele vai parar por metro ou ele vai parar por etiqueta? Se ele for parar por metro ou por etiqueta, basta ele selecionar. Querem ver? Olha, se ele selecionar aqui etiqueta e voltar lá na tela principal, está selecionado etiquetas. Então ele vai respeitar quantas etiquetas ele quer fazer por rolo, ok? Isso vale também se ele tiver, lembram que eu disse sobre sensor de contagem? Vale também. Ele não precisa fazer nenhum ajuste aqui. Se ele tiver o sensor de contagem, automaticamente o sensor vai assumir essa responsabilidade de fazer a contagem de etiquetas. Aqui no canto direito superior, nós temos aqui o sentido de rotação. Isso daqui eu já presenciei bastante operadores pedirem. Às vezes ele quer que o embobinador superior rode anti-horário e o inferior horário. Pode ser que às vezes eles estão fazendo um material e no meio eles vão embobinar diferentes. Essa máquina ela pode trabalhar tanto com o superior como o inferior em sentidos diferentes, lembrando, com tensões diferentes. Ele respeita e trabalha assim. Aqui na sequência nós temos a parte de administrador de usuários. O interessante é, esse detalhe aqui de administrador de usuários, o que seria? Nós temos aqui um cadastro de quem vai operar a máquina e o que ele vai fazer. De acordo com aqui os níveis, você pode ali agora cadastrar um operador de manutenção, um operador master, e cada um vai ter níveis de acessos diferentes dentro da máquina. Vai poder ir para algum lugar, voltar, pode acessar, não pode, então é lá que se determina quem é que faz e o que é que ele vai fazer, ok? Conforme eu disse no vídeo, no início do vídeo falando a respeito do alinhador, quando nós usamos ali um sensor de ultrassom, sensor de borda, que não é esse que está instalado na máquina, é o padrão, por aqui, olha, sensor alinhador automático e alinhador manual. Você pode agora fazer com que o sistema de alinhamento da BST ele entre em modo automático e manual por aqui, sem precisar ir lá na tela, certo? Você está alinhando pela borda com o sensor ultrassônico, você calibrou, ele está sendo alinhado lá, e agora você parou a máquina. Você parou, se o material, por acaso, ele parar numa posição em que ele está fora do alinhador, pode ser que a mesa vai querer buscar ele. Nesse caso aqui, parou a máquina, o sistema para. Você partiu, ele parte, ok?
Para o operador não se perder, quando às vezes ele vai passar material, alguma coisa, nós temos aqui uma opção de passagem de material. Isso aqui é muito útil. É simples, mas é muito útil. Porque devido ao pulmão que essa máquina tem, depois nós vamos observar ali, esse pulmão ele é grande por causa do sistema de 100% de inspeção, para poder ter um buffer ali de parada. E às vezes o operador ele acaba se perdendo, por assim dizer, na posição correta de se passar o material. Aqui nós temos uma ajuda dinâmica aqui para o operador, ok? Lembram que eu falei que a máquina, essa linha Premium, ela tem um sensor de diâmetro do desbobinador, que é da parte de entrada do freio? Eu disse que ele serve para, além de ajudar nos cálculos da parada, partida, ele faz várias coisas. Inclusive, estão vendo aqui, sensor de diâmetro. Se eu clicar nele, o que ele pode fazer para o operador para ajudar, e ajuda muito, tá? Ele determina aqui qual é o diâmetro que ele quer mínimo lá na bobina, aonde a máquina pare. Porque imagine assim, ele coloca uma bobina com 800 milímetros de diâmetro, 850, e aqui ele está trabalhando. Ele está concentrado no trabalho, ele está vendo a inspeção, está tirando bobina, está fazendo emenda, está fazendo todo o seu trabalho. Ele esquece da bobina que está lá. Esse recurso aqui não vai deixar ele esquecer, porque a partir do momento que ele determinar qual é o diâmetro que ele quer que a máquina pare, ele está trabalhando. Chegou naquele diâmetro, a máquina vai parar e vai avisar ele em tela, olha, o final da bobina foi atingido. Isso evita ele perder a passagem de material e todo um problema, porque aí o material vai sair de lá, vai frouxar na máquina, vai estragar corte, enfim. Quem opera sabe como que é trabalhoso quando isso acontece. Então esse recurso não deixa isso daí acontecer, ok? Um outro detalhe que nós temos aqui e que ajuda muito mesmo para a vida aqui do operador, quando ele trabalha com muitos produtos diferentes, com bobinas diferentes, paradas diferentes, metragens diferentes, é o cadastro de receita. Todos os parâmetros que são pertinentes ao embobinamento, ao trabalho, eles estão aqui. Então o operador ele pode ir cadastrando todas as receitas que ele deseja. Se vocês observarem aqui, olha, ela vai mudando. Ó. Ele vai cadastrando todas as receitas que ele precisa, guardando os itens de operação que ele tem, para posteriormente, quando ele precisar, ele vem aqui e carrega receitas, ele faz a busca da receita que ele quer, certo? E manda carregar a receita. Aqueles parâmetros que ele usou, vamos supor, um mês atrás, 60 dias atrás, de um cliente que veio fazer uma amostra, se ele gravou, está aqui. Ele pode ligar, desligar a máquina pode ficar desligada, não tem problema nenhum. Vai sempre estar gravado aqui. Basta ele fazer uma busca, fazer a carga da receita, ok? Nossas máquinas, elas possuem um recurso que é o taper. Esse é um recurso que muitos usam em rebobinadeiras de grande porte, para se tirar diâmetros de grande porte. Nós fizemos uma adequação e nós temos esse recurso nas nossas máquinas, para fazer bobinas um pouco mais frouxas ou um pouco mais tensionadas, vai da dinâmica ali, do processo que o operador vai precisar fazer. Então aqui na configuração do taper, ele pode determinar qual é o diâmetro inicial, qual é o diâmetro máximo, a faixa de atuação. Ela faz o cálculo automaticamente de todo o escalonamento de diâmetros que a máquina vai ter e começa a aplicar quando for necessário, quando precisar ali do controle de taper, ok? Voltando lá na tela principal, aqui nós temos então os embobinadores superior, embobinadores inferior. Antes, vamos ver o que esses três botões aqui fazem, que isso daqui também, olha, é muito interessante e os operadores eles usam muito. Vamos supor que eu estou fazendo aqui uma bobina, estou trabalhando por metros, mas juntamente com isso eu quero saber quantos rótulos tem aqui. Eu preciso saber. Não vou parar por rótulos, mas eu quero saber quantos rótulos tem. Basta ele vir aqui em ajuste de máquina, cadastrar o passo da etiqueta, vamos colocar aqui 25 milímetros.
Então a etiquetinha vai ter 25 milímetros. Ele volta, ele vem aqui nesse botão simultâneo e aperta. Ele já faz o cálculo automaticamente de quantos rótulos tem aqui nessa bobina, ok? Baseado no tamanho da etiqueta. Se ele deixar aqui acionado, conforme ele for rodando, ele vai incrementando. Ele vai parar por metros, mas ele vai mostrando quanto tem, ok? Se ele parar, não vai contar. Aqui nós temos o parar contagem. O que é o parar contagem? Às vezes o operador, ele embobinou aqui já material finalizado, mas por um motivo ou por outro passou defeito. O que ele tem que fazer? Muitos operadores escolhem a retirar o defeito aqui, já na saída. Então ele pode parar a contagem, roda quanto ele quer, chega aqui, ele tira esse defeito todo, emenda o material, faz todo o processo. Quando ele voltar aqui a contagem, não é contabilizado o quanto material está passando para cá. Então isso não atrapalha a produção do operador, ok? Aqui nos embobinadores, conforme eu disse, nós temos tensionamentos separados para os embobinadores, que trabalham de forma independente e sincronizada. Então vocês até podem observar, olha, nesse caso aqui, no embobinador de cima eu estou embobinando com 2 kg, no de baixo eu estou embobinando com 1,5 kg. Ele vai manter esse tensionamento para mim, porque como vocês puderam ver, eu fiz 2 cortes em cima um pouco mais largos e um menor embaixo, o tensionamento não é o mesmo. Então eu posso fazer essa seleção aí sem problema nenhum. Mesma coisa o freio. O freio eu posso determinar qual é o tensionamento que o freio vai trabalhar e ele vai trabalhar tanto partida como parada. Em alguns casos é possível calibrar a máquina, isso aí é usado muito com o sistema de inspeção. Podemos fazer um ajuste tão certo na máquina ali, tão preciso na máquina, que a parada da máquina pode chegar até 3 segundos. Até 3 segundos. Isso rodando a 250, 270, 280, dependendo do material. Se o material do cliente suportar, até 300 metros por minuto, o material dando condição, a máquina para em até 3 segundos. Por quê? Porque a máquina trabalhando, imaginem só, para quem não conhece ainda, se a máquina está trabalhando, vamos falar números redondos, a 200 metros por minuto, quando manda parar, ela precisa de um espaço para parar. Se eu estiver rodando a 300 metros por minuto, ela precisa de outro espaço para parar. Isso tudo, ela faz esse cálculo automaticamente e sempre mantém os 3 segundos de parada de material. É muito, muito eficaz para sistemas de inspeção que nós temos aí funcionando aí em vários clientes aí e estão trabalhando 100% sem problema nenhum, justamente por causa dessa parada. E otimiza, o detalhe, otimiza o trabalho do operador. Isso, bem lembrado. Também nosso ajudante aqui é a única no Brasil que faz esse tipo de parada com essa mecânica aqui, a 3 segundos, ok? Muito bem. O que nós podemos falar um pouco mais? Bom, tem um detalhe que eu não mostrei daquela lá, que eu posso mostrar aqui. Vocês estão vendo esse botãozinho amarelo aqui escrito contrapressão, né? Esse contrapressão é um pouquinho antes ali do conjunto de faca. Eu tenho o cilindro que é o puxador da máquina e um outro cilindro por baixo que faz realmente a contrapressão do material. Ele é que puxa o material. Eu tenho 2 detalhes aqui. Eu ligo e desligo ele por aqui, e outro, a pressão no material também é regulável. Então não é uma pressão fixa, a pressão de linha da máquina, não. Eu tenho um controle que eu também regulo o quanto eu vou pressionar esse material. Às vezes materiais que migram muito fácil cola, materiais mais delicados, a pressão tem que ser um pouquinho menor. Então basta ir no regulador e diminuir essa pressão. Aí o operador com o trabalho, ele é que vai acertar esses detalhes aí, né? Lembrando o compactador, que nós já falamos lá atrás, os compactadores quando tem acionamento pneumático, né, que são máquinas acima aí de 470, 430, e nós temos máquinas até de 750 de largura,
o compactador ele precisa ter, que é aqui conforme está mostrando, ele precisa ter um controle aqui, agora vocês conseguem enxergar aqui em cima do material, olha. Ele precisa ter um controle pneumático aqui, porque imagine o eixo dessa aqui, mais ou menos aqui. Você com vários cortes, ou um corte em cima e um corte embaixo. Se ele encosta, o compactador ele pode fazer isso daqui, ó, ele pode fazer ele pode se torcer. E isso é normal, ele precisa fazer isso para poder compensar a diferença. O recurso que nós temos pistões pneumáticos que são reguláveis automaticamente, que agora eles compensam e são independentes. Que também não adiantaria nada os dois fazerem o mesmo esforço, que ficaria do mesmo jeito. Então, são independentes, tanto no conjunto aqui de cima, como no conjunto inferior, ok? Conforme eu disse, essa máquina não tem isso, pois ela não necessita desse detalhe aí, tá certo? Ali, vamos... É isso, já falamos sobre o contrapressão. Vamos só ver um detalhe aqui no alinhador, que como eu estou com o material aqui, ela fica mais fácil eu mostrar para vocês. Vamos até ali na mesa ali do alinhador ali. Aqui. Então, conforme eu disse, essa máquina ela possui esse sistema aqui, que é um sistema opcional, é um sistema de contraste, né? O padrão é ultrassônico, nesse caso é contraste. Então, quem controla esse sistema está aqui na tela. Então, vocês podem observar que eu posso trabalhar ou por contraste, que está aqui, ou eu posso trabalhar por linha, que é aquilo que eu disse, que é o famoso Cameron, muitos conhecem por Cameron, né? No caso, o meu material não tem linha, eu tenho só um contraste. Então vocês podem observar que ele já pega aqui, olha, ele está pegando o contraste do material. Ele está pegando já a lateral do material que eu quero. Muito bem, feito isso, eu tenho algumas regulagens que eu posso fazer para deixar ele uma regulagem mais fina ainda, né? Feito isso, eu simplesmente memorizo, ficou verde, ele já está controlando o material. Esse sensor, especificamente esse, ele não necessita do manual automático lá do painel que eu disse. Por quê? Porque ele por si só, quando ele para, se ele parar em algum local que não tem a leitura, ele automaticamente bloqueia. Ele até faz um desenho de um cadeadinho aqui, ele fica parado, você partiu a máquina, ele pegou a leitura, ele começa e ele vai embora, ok? No caso do padrão ultrassônico, não, aí ele não tem esse recurso, ele precisa ali estar se alinhando, ele precisa estar sendo ligado e desligado no modo aqui automático, ok? Muito bem. Agora vamos... Vocês podem observar, eu disse da passagem do pulmão, né? Vocês podem observar que tem bastante material aqui em cima, justamente para isso. É um agregado aqui de velocidade e precisão de parada quando usamos o sistema de inspeção. E conforme nós já dissemos, essa máquina vai um sistema de inspeção no cliente, né? Ela vai. E agora quando ela faz essa parada precisa, vocês observam que ela não perde tensão, ela não dança material, ela não prejudica aqui o corte do material. Que isso é um grande problema que às vezes tem, se você está em alta velocidade, ou às vezes até mesmo em baixa velocidade, mas o material é muito delicado, você está usando um tensionamento baixo, ele por si só, às vezes ele vai dar uma dançada, ele vai dar uma escorregada. O controle que nós temos na nossa máquina não deixa isso fazer. Entendeu? Ele não permite que isso se faça, tanto em alta como em baixa velocidade. Ele se mantém, ele se para e fica todo tensionado aqui na máquina do trabalho. Ok? Vamos então dar uma olhada aqui nela trabalhando, nela rodando, nela funcionando. E aí com ela funcionando nós vamos falando mais alguns outros detalhes do trabalho da máquina. Isso, muito bem, também lembrado. A segurança da máquina.
A gente preza muito por segurança, então todas as nossas máquinas saem com NR12. No caso das revisoras, com CE também internacional. Essa segurança ela é o quê? Em qualquer momento, se você apertar a emergência ou você abrir o controle ali a proteção das facas, ou se acontecer alguma coisa nos drivers da máquina, ela entra em segurança e ela mostra aqui na tela, conforme vocês puderam observar. No caso aqui, os drivers estão todos em branco, porque eles não estão em alarme, não tem nenhum problema acontecendo, mas ele diz que o botão de emergência foi acionado, que foi o que eu fiz aqui. Basta botar o botão de emergência e resetar o sistema de segurança. Ela volta a trabalhar. Ok? Para se colocar a máquina em trabalho é muito simples. Basta você iniciar a produção, ligar os embobinadores e dar velocidade na máquina. A máquina trabalha muito suave, é uma máquina bem tranquila mesmo. E se vocês observarem ali, olha, conforme eu disse, olha, eu posso trabalhar com o corte aqui na máquina, olha. Eu posso mexer o corte na máquina sem problema nenhum. Nós mexemos lá no alinhador, olha, ela deu uma corridinha aqui, tranquilo, nós podemos depois corrigir lá, mas para mostrar como que ele é preciso, como que ele é sensível àquele detalhe lá do alinhador. Eu vou fazer uma parada na máquina, vocês observem o material, o que vai acontecer com o material. Oi? Ah, apagar a luz do meio? Vamos lá. Aí. Melhorou agora? Então perfeito então. Vamos fazer uma parada na máquina aqui, olha. Simplesmente. Basta fazer isso. Certo? Vou partir a máquina, observem a partida da máquina. Material não oscila. Essa oscilação desse material é dele mesmo, da distância. Esse material ele é muito elástico, para quem conhece, né? Esse material é bem elástico. Ele praticamente não oscila nada, tá certo? Tá trabalhando aí de uma forma bem tranquila. Eu gostaria que vocês mostrassem aqui. Estão mostrando aqui o funcionamento ali da máquina ali. Isso. Aí eu gostaria que mostrasse aqui na tela como que está o controle de tensão dessa máquina. Daí mesmo, só dar um zoom aqui, olha. Conforme eu disse, estou pedindo 2 quilos. Ah, está chegando? Pedi 2 quilos no superior, está cravado 2 quilos. Pedi 1,5 kg no inferior, está cravado 1,5 kg. E o freio está trabalhando com 4 kg de tensão. Está variando em 3,9 e 4 kg. Perfeito. Máquina trabalhando, vocês veem que é muito suave o funcionamento da máquina, bem tranquila a produção da máquina, né? Controle de tensão, controle do freio, está bem tranquilo mesmo. Vou fazer uma outra parada, na máquina. Ó, vocês observam, tranquila. Vou partir a máquina novamente. E aí depois nós vamos ver aqui a qualidade do alinhamento aqui da bobina aqui na frente, tá certo? Vamos observar aí o que vai acontecer aqui com essas bobinas aqui, logo que nós pararmos ela para tirar. Aqui embaixo ela tá correndo um pouco. Vamos ali atrás, eu vou simular uma troca de bobina ali atrás ali. Eu vou mostrar como que a mesa de inspeção técnica, a mesa técnica de emenda, como que ela funciona ali atrás ali. É muito interessante, nós podemos observar esse detalhe. Vamos ali. Isso, vai um pouquinho. Isso, aí. Nós vamos fazer um trabalho aqui, ó. Vamos fazer um detalhe aqui. Conforme eu disse, vamos supor que eu teria que estar tirando a bobina fora, tá? Então, como que seria o procedimento? Travo o material de cima,
tá? Travei o material em cima. Vou travar o material embaixo. Opa. Aqui nós temos um biquinho de ar para ajudar. Vou fazer um corte, vou posicionar aqui a membrana, o alinhador para fazer um corte. Vamos fazer um corte bem no meio do rótulo aqui. E agora aqui eu vou cortar a bobina. Cortei a bobina, certo? Então, simulando, o que eu iria fazer então? Eu tiraria a bobina fora, sacaria a bobina fora, colocaria uma bobina nova, ok? Vamos limpar o cilindro. Muito bem. Colocaria uma bobina nova no alinhamento certo, travo. E agora aqui, com a nossa fita, nós podemos agora fazer a emenda da bobina. Ok? Está aí. Não demorei mais de 1 minuto para fazer uma emenda de bobina, ok? Esse mesmo procedimento ele pode ser feito lá na frente. Nós podemos fazer esse mesmo procedimento lá na frente. Vamos lá que eu vou mostrar na mesa de inspeção em cima como que é feito lá na frente. Então aqui, olha, é melhor você vir um pouquinho para cá, para você focar aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui nessa mesa. Vou trabalhar aqui nessa mesa aqui. Isso. Então qual seria o procedimento aqui? Vou travar. Travei. Ok? Ligo o vácuo. A mesa está ligada. Vou cortar. Certo? Então vamos lá, vamos continuar. Vou cortar o material. Olha, reparem que ele gruda. Vou puxar um pouco de material lá de trás. Muito bem. E agora eu faço o mesmo procedimento que eu fiz lá atrás. Até a fita adesiva ela cola. Ok? Emendo aqui. Emendamos aqui. Cortamos. Está feita a emenda. Certo? Está feita a emenda. Vou puxar essa emenda para cá e vou tirar a bobina aqui da máquina. Ok? Vamos lá. Vou puxar essa emenda até aqui e vou sacar essas bobinas aqui que nós acabamos de fazer. Muito bem, a bobina passou. E agora eu vou efetuar o saque dela.
Para sacar, basta fazermos isso, certo? Esse material, ele é um material que ele requer um pouquinho mais de tensão, então a bobina ficou compactada da maneira que é correta, tá certo? Como tem que ser, ficou muito boa. Vou acionar aqui, olha, vou tirar aqui em cima, ó. Certo? Tá ali, ó, tô acionando. Vou colocar aqui só para vocês verem como que é, olha, sem apertar, a bobina não entra. Vou acionar. Tá lá, a bobina entrou. Ok? Muito bem. Oi? Ah, tá. Beleza. Deixa eu pôr essa bobina aqui. Pega os... Tem tubete lá? Pega aqueles tubetes pra mim lá, ó. Isso. Agora nós vamos fazer, vamos colocar o tubete aqui e vamos começar um embobinamento novo aqui. Para vocês verem o processo que é. E a máquina permite trabalhar com tubete de parede fina. Ah, sim, olha. Estão me dando aqui. Estão me fornecendo aqui uns tubetes. Só que notem, a parede é bem mais fina, tá? É bem mais fina a parede dos tubetes. Então, olha, estou apertando embaixo. E o de baixo. Ok? E agora aqui a gente alinha o material. Conforme eu disse, essa aqui é a vantagem aqui do trava-filme. Vocês podem ver que o trava-filme está acionado, ó. Meu material não dança, ele não sai para nenhum lugar. Aí vamos lá. Isso aí, ó. Maravilha. E no de baixo. É, exatamente. Você tem uma... Se fosse com a pistolinha de ar, né? Se fosse com a pistolinha de ar, você não teria tanta facilidade, porque você teria que inflar, desinflar, inflar, desinflar. Por exemplo, aqui, ó, eu quero fazer um ajuste de novo aqui. Basta eu pisar no pedal, ó, soltou, acionou, tá todo mundo esticado. Exatamente. E também a ergonomia aqui e a economia de tempo é muito grande, ok? Aí nós vamos agora começar. Conferimos ali o alinhamento, o alinhador, tá tudo ok. Temos ainda um pouco de bobina. Basta vir aqui no painel. Estou começando um tubete do zero. O que eu tenho que fazer? Resetar minha metragem. Que eu vou trabalhar, vou estar iniciando do zero. Resetei a metragem do meu material. Muito simples. Iniciar, liga o embobinamento, liga o bobinador. Ah, tá perfeito. Aqui, ó. Podemos travar, ó. A hora que eu parar, ela vai parar. Travou. Você pode trabalhar com esse daqui também acionado, ok? E agora, a hora que você for dar uma velocidade, ele vai destravar, olha. Sem problema. Automaticamente funciona, sem problema nenhum, ok? E agora aqui, ó, fazemos a produção novamente. Se vocês observarem, já buscou o set point, não precisa rodar um tempo para poder... É automático, já partiu, já está no set point, já está rodando. Se você der um zoom aqui, você vai ver, olha, está todo mundo já acionado. Então, pessoal, era essas as facilidades que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Tem muitas outras, tem detalhes, tem...
Ah, tá, eu vou acionar então ali para ela parar por diâmetro, olha. Daqui a pouco ela vai parar por diâmetro ali. Ela vai parar sozinha. Para que ela der uns 140 mais ou menos, ela vai parar por diâmetro, a máquina vai parar e vai me avisar aqui na tela que está parada, ok? Vamos diminuir um pouco esse diâmetro aqui, para ela parar um pouco mais rápido. Daqui a pouco ela para. Ela já vai parar. Parou. Parou por diâmetro, conforme eu disse. Está aqui na tela, olha. Final da bobina atingido e final da bobina ativado. Então eu ativei o fim de bobina e deu o final de bobina, ok? A máquina parou, o operador não se perdeu. Muito bom, pessoal. Então eram essas as facilidades que eu gostaria de mostrar da máquina, né? Vocês puderam conhecer aí um pouquinho melhor. Quem já tem as máquinas VMAX, quem tem essa linha de máquina aqui, viu como que é o trabalho com ela. Quem ainda não tem, eu tenho certeza que vai gostar de ter uma, vai querer ter uma, né? Então, está aqui a dica. Nós temos uma máquina top de linha, nós temos uma máquina que funciona com praticamente todos os materiais, tá certo? E deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Estou só fazendo uma coisa que não estava combinada aqui. Ô, Léo, pega uma bobina para mim, daquelas que a gente tirou, que está bem frouxa mesmo. Por favor. Isso não estava combinado, tá, pessoal? Isso aqui não estava combinado. Eu quero só mostrar um detalhe para vocês. Tudo é ao vivo. Então, vamos levando. Tudo combinado e nada combinado. Mas tá... Exatamente, é assim mesmo. Ele vai trazer uma bobina de uma produção aqui que nós fizemos. Eu quero que vocês vejam o tensionamento da bobina como que é. Agora a gente vai deixar das 10h40, se tiver pergunta suficiente aí para responder as perguntas. Eu vou te passar essa para responder. Tá bom. Então eu vou falar o nome da pessoa que vai responder. Perfeito, então. Perfeito. Isso, essa daí mesmo. Não, pode trazer aqui, não tem problema não. Só um minuto, pessoal. Isso, eu faço assim. Ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Vou fazer de lado aqui a bobina, ó. Olha isso. Ó. Isso daqui, ó. Mostrei. Essa bobina específica, que esse material permite fazer isso, essa bobina tem controle de taper e olha como que essa bobina ficou. E é possível fazer até menos ainda do que isso. Aí é como eu disse, depende do material que o cliente está rodando. Não são todos os materiais que permitem esse baixo tensionamento, ok? Aproveitando, Rodrigo, agora tem o Douglas está perguntando aí qual que é a tensão mínima que o embobinador consegue trabalhar. Tensão mínima, Douglas. Tensão mínima que ela consegue trabalhar aqui nesse embobinador. Você pode trabalhar aí até com 0,5, 0,6 em escala de quilos, tá certo? Exatamente, você consegue aí umas 600 gramas, 500 gramas você consegue. Lógico, você trabalhando com uma tensão tão baixa assim, você tem um cuidado um pouco a mais para você iniciar o trabalho, para você começar a trabalhar. Mas o resultado é esse. Aquela bobina que eu mostrei, que eu acabei de mostrar agora, eu fiz ela do começo ao fim com 1 kg certinho. Só que usando o taper, ela terminou com 600 gramas. Ok? Então ela tem esse recurso aí. Temos mais? Qual que é o tamanho mínimo? O Alan está perguntando qual que é o tamanho mínimo desse modelo e o tamanho máximo. 430 ou 470? Exatamente. É Alan, né? Isso, Alan. Essa daqui é a 430, essa é a mínima, tá certo? Aí você tem a 470 e você tem a 520, que é a maior. Exatamente. E aí nós temos uma outra linha também premium, mas aí ela tem um eixo só embobinador, ela só tem um, e aí ela parte de 350 até 380, né? Ela vai até 380. Porque 380, 430 já cai nessa daqui, ok?
Isso, exatamente, bem lembrado também. Nós temos algumas medidas que são personalizadas. Lembra o que eu disse? Eu estava no meio do vídeo aqui, eu falei de uma de 750. Então nós temos, aí vai depender do cliente, mas nós fazemos a medida que o cliente precisar, não tem problema nenhum. Isso, ó, já estamos deixando uma prévia aqui, uma dica, tá? Que podem anotar aí que logo nós vamos ter um outro vídeo e aí nós vamos estar mostrando a banda larga, a revisora de banda larga, tá certo? Estamos preparando aí uma aí, logo ela vai estar disponível, todo mundo que assistiu hoje e alguns outros também vão poder estar vendo o mesmo estilo de apresentação na banda larga, ok? Perfeito? Podemos? Pessoal, agradeço vocês, agradeço aí o tempo, a atenção, toda a equipe VMAX agradece. Vou chamar o nosso diretor Marcelo aqui, ele não estava sabendo, mas quero chamar ele aqui. É como eu falo, ao vivo é assim. Eu só tô sem meu áudio. Não tem, ele tá sem áudio, mas ele aproveita daqui, ó. Bom, pessoal. Só para agradecer o pessoal aí. Pode agradecer. Bom, pessoal, é isso aí. Eu quero agradecer a participação e a paciência de todos, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, que consigam tirar aí proveito desse vídeo. Esperem e aguardem os próximos. Obrigado a todos e é isso.